Você conhece alguém que, apesar de não ir para a igreja, não ser alguém religioso, vive de uma forma melhor do que muitos que vão para a igreja? Com muita frequência eu ouço comentários como esse: ah, é melhor fulano de tal que não vai à igreja, mas tem um bom coração, do que muitos que eu conheço que vão à igreja, mas não valem nada. Queridos, infelizmente, existe uma realidade nesse comentário. É verdade que muitos que estão dentro da igreja, infelizmente, dão maus testemunhos. São pessoas que vivem de uma forma em que, por dizerem ser da igreja, por vestirem uma capa por fora, andarem muitas das vezes com a Bíblia debaixo do braço, isso acaba prejudicando a imagem dos cristãos. Mas, querido, olha o que a palavra, há mais de 1000 anos atrás, escrita pelo apóstolo Pedro, dizia a respeito disso. Deus não foi pego de surpresa com a realidade de muitos na igreja nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas, para eles, a condenação é decretada há muito tempo, não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Olha que forte isso, querido. A palavra de Deus diz, nesta passagem, que existiriam muitos falsos mestres e que muitos seguiriam esses falsos mestres, difamando o caminho da verdade. Você está vendo que Deus não está sendo pego de surpresa? Infelizmente, a Bíblia já dizia que seria dessa forma. Existiriam pastores, como diz aí nesta passagem, que trariam muitas palavras fictícias. E é o que os pregadores coaching hoje dizem, né? Que o cristão não vai ter doença, que o cristão não vai ter tristeza, que ele pode declarar a vitória. Não é verdade? Não é isso que vocês veem, por exemplo, na televisão? Esses pastores que só falam em dinheiro. E aí está dizendo que muitos desses explorariam, né, as pessoas, mas que infelizmente teriam muitos seguidores. E esses são o joio no meio do trigo. São esses que muitas das vezes você usa como exemplo e diz que é melhor não ser cristão, não ir à igreja, por exemplo, do que ser e viver, do que dizer ser e viver dessa forma que essa passagem está relatando, mentindo, roubando, usando outras vidas para enriquecer, como os falsos profetas fazem nos dias de hoje. E a palavra de Deus já dizia, querido, que nos últimos dias seria dessa forma. Mas essa mesma palavra de Deus diz, querido, que em João, capítulo 14, versículo 6, que não existe outro meio de ir até Deus. A palavra diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha só. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse que Ele é o caminho, não um dos caminhos. Então é errado esse pensamento seu também, que não precisa
seguir a Jesus, para ser salvo, para receber a vida eterna. Querido, os maus exemplos não podem fazer com que você se afaste do melhor exemplo, que é Jesus. E Jesus diz que o único caminho que leva até o Pai é Ele. Então não pense que, apesar das pessoas tentarem ser boas pessoas, isso não leva ninguém para o céu, querido. E os maus exemplos também não fazem com que a palavra de Deus seja pega de surpresa. A palavra de Deus diz aí nessa passagem que o caminho da verdade é difamado, infelizmente, devido aos falsos profetas, aos falsos cristãos. Isso realmente você vai sempre ver na igreja, mas não vá à igreja, querido, olhando para o outro, pegando alguém, um mau exemplo, como alguém que faça com que você se afaste da igreja. Na igreja existe pessoas sérias, existem pastores sérios que levam a palavra da verdade com temor no coração, com honra. Mas a palavra de Deus ensina também que o joio vai andar com o trigo até o grande dia. Então sempre terão maus exemplos, infelizmente. E a palavra de Deus diz, aliás, que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. É por isso que a bagunça na igreja está tão aparente, porque poucos serão escolhidos. Mas Deus diz também, Jesus diz, que no grande dia falarão: Senhor, Senhor, em seu nome eu não fiz milagres, em seu nome eu não profetizei e tudo mais. E Jesus vai dizer para eles: afastem-se de mim, pois eu nunca te conheci. Então a verdadeira igreja, querido, é composta por aqueles que entregaram a vida a Cristo. Mas a igreja é importante sim para os seguidores de Cristo, pois como você vai se reunir como igreja para honrar, para louvar, para glorificar a Deus? Como você se diz ser cristão e não quer estar com o povo de Deus? E existem pessoas sérias sim, querido, no meio do povo de Deus, mas infelizmente existem falsos profetas, existem joio, mas isso não é o suficiente para você dizer que não precisa estar caminhando com Jesus para ir para o céu, não precisa frequentar uma igreja. Realmente a igreja, a placa, não salva ninguém, mas aqueles que foram salvos querem estar reunidos com outras pessoas que foram salvas. E por meio dos frutos você saberá com quem deve andar e em qual igreja deve ir. Existem muitas igrejas sérias, queridos, pode ter certeza. Deus te abençoe, reflita nessa palavra e não deixe que os maus exemplos façam com que os bons exemplos que tudo isso seja generalizado, que todos os cristãos não prestam. Não, queridos, infelizmente os maus exemplos acabam passando isso para quem não conhece. Mas todo aquele que entregou a vida a Cristo verdadeiramente, ele não pode viver da forma que vivia antes e não pode viver de um modo em que Deus seja envergonhado. Creia em Jesus Cristo, vá até Ele em arrependimento e encontre nele a vida eterna. Deus te abençoe.